Shalom! Hoje estaremos fazendo uma aula introdutória sobre o Talmud. Talmud, conhecido também como lei oral judaica, também chamada de Torá Shebe'al Peh, a Torá dita, a Torá falada, que segundo a tradição foi dada a Moshe no Monte Sinai. Quando Moshe subiu para receber a Torá Shebiktav, a Torá escrita, ele também recebeu a interpretação da Torá escrita, conhecida como Torá oral, que ele passou para Josué, Josué aos anciões, os anciões aos juízes, os juízes aos profetas, e por último os profetas passaram para a grande assembleia, em hebraico, Knesset HaGedulah, que era liderada por Esdra, conhecido como Esdra, o escriba, como nós vemos no livro de Esdra e no livro de Neemias. Então Esdra, ele era responsável pela grande assembleia e ele reuniu todos os conhecimentos dos filhos de Israel, desde a época de Moshe até a dele. Ele reuniu ali as interpretações da Torá que os tribunais anteriores tinham feito. Após a morte de Esdra e seus companheiros, se levantou do meio dos filhos de Israel um grupo chamado Zugot, que eram duplas de sábios que continuaram cuidando de Israel, da interpretação também da lei oral. A primeira dupla se chamava Yosef ben Yozer, de Tzedetá, e Yosef ben Yohanan, de Jerusalém. Então, essa é a primeira dupla de Zugot. A segunda dupla de Zugot era Yehoshua ben Perharia e Nital de Arbel. A terceira dupla de Zugot, Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shatar. A quarta dupla de Zugot, Shemaiah e Avitalion. E a quinta dupla, a mais conhecida, que era Hillel e Shammai, também a mais eminente, podemos dizer entre aspas, a mais importante. Então Hillel e Shammai se destacaram entre os Zugot. Após também a morte de Hillel e de Shammai, os sábios que foram depois de Hillel e Shammai começaram a ser chamados de Tanaim. Como o Império Romano estava perseguindo muito ao nosso povo, tinha Jerusalém sob seu poder, maltratava muito nosso povo, matava milhares do nosso, os sábios começaram a se preocupar com a lei oral. E eles começaram a reescrever as partes básicas da lei oral. E esses sábios, a partir de Hillel e Shammai, eram conhecidos como Tanaim, ou seja, sábios da Mishnah. A Mishnah foi concluída por Yehudá Anassi, Judá o príncipe, também conhecido como Rabbeinu Hakadosh, ou também simplesmente Rabi. Quando você está lendo no Talmud falar Rabi, geralmente se refere a Yehudá Anassi. Então nós falamos lá desde Hillel e Shammai, nós temos os seguintes principais Tanaim, que eram Gamaliel Hazaken, Gamaliel II Hazaken, Shimon ben Gamaliel, Yohanan ben Zakkai, Gamaliel II de Yavne, logo após os anos 70, que Gamaliel II teve liberdade de abrir uma escola em Yavne, no lugar de Jerusalém que havia sido destruído o templo. Nós temos também Eliezer ben Hilcanus, Akiva, Rabi Akiva, Shimon ben Gamaliel, Shimon bar Yochai e Meir. Daí então Rabi Yehudá Hanassi. Eu falei alguns principais Tanaim, que são os comentadores da Mishnah. Lembrando que a palavra Mishnah vem de duas palavras, Sheni,
que significa segundo, ou seja, a segunda lei. Então, Mishnah tem a ver com Sheni. Também Mishnah tem a ver com a palavra Shanen, que tem a ver com inculcar ou ensinar. Então, Mishnah, o ensino da lei oral. Ou a segunda lei. Então, Mishnah. E a Mishnah ela foi concluída por Yehuda Hanassi no ano 189. Então, desde o ano 70 até o ano 189. Lembrando, começando desde Hillel e Shammai até Yehuda Hanassi, ano 189. Daí depois, esta Mishnah, que foi escrita em Yavne, ela foi comentada, discutida, analisada, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. A Guemará de Jerusalém ficou conhecida depois como Talmud Yerushalayimi, ou seja, Talmud de Jerusalém, que era o comentário da Mishnah de Jerusalém, que começou desde o ano 189 e foi até aproximadamente ano 290, ou ano 300. Então foi cerca de 100 e poucos anos de comentário em Jerusalém. Quem concluiu o comentário de Jerusalém, do Talmud de Jerusalém, foi Rabi Yohanan ben Napahá, certo? Então ele terminou o Talmud de Jerusalém. Logo em seguida, nós temos a Guemará, os comentários da Babilônia, que também ficou conhecido como Talmud Bavili, que é o mais usado hoje. Por quê? Porque ele foi muito amplamente comentado. Então hoje, quando você fala Talmud, tenha em mente que se refere ao Talmud Bavili, que foi o mais comentado e é mais extenso. Não estou dizendo que é mais importante, nem menos importante, só que ele é bem mais extenso do que o Talmud de Jerusalém. Nós temos tratados que são comentados nos dois Talmud, ou seja, Mishnayot, que são comentados nos dois, e tem Mishnayot que é só no Talmud de Jerusalém. E também tem alguns que é só no Talmud de Bavili, ou seja, da Babilônia. O Talmud da Babilônia começou a ser comentado desde a época que já tinha judeus lá, que foi escrita a Mishnah, no ano 189, até o ano 475. E ele foi concluído por Raviná e Rav Ashi, por volta do ano 475. E os sábios da Guemará, ou seja, os sábios de Jerusalém e da Babilônia, desde o ano 189 até o ano 500, eram conhecidos como Amoraim, ou Amorá. Amorá vem do verbo amar, que quer dizer ou interpretar. Ou seja, são os sábios que interpretaram as Mishnayot. Então eles comentaram, explicaram extensivamente as Mishnayot, porque as Mishnayot eram bem curtas e sucintas, resumidas. E eles então comentaram amplamente, citando também comentários que não foram incorporados na Mishnah. Por exemplo, as Beraitot ou Tosefta, adição, que são Mishnayot que Yehuda Hanassi não acrescentou ao texto principal da Mishnah, mas existiam. Mas ele não considerou ou importante ou ele não teve acesso a todas as interpretações rabínicas. Então depois, na Guemará, você vai ver escrito Beraitot, que são Mishnayot que não fazem parte do texto original e tem um peso bem menor do que as Mishnayot, conhecidas como Tosefta e Beraitá. Então, resumindo o que nós estudamos, Talmud, segundo a tradição,
Começou com Moshe, Josué, juízes, profetas, anciões, profetas, a grande assembleia, 120 líderes, passou pelos 5 Zugot, as duplas, depois das 5 duplas, Hillel e Shammai, até Yohanan ben Zakkai, do ano mais ou menos 30 até o ano 189, foram os sábios Tanaim. E Yehudá Hanassi terminou a Mishnah. Essa Mishnah foi comentada em Jerusalém e em Bavili, tendo então 2 Talmud, o Talmud Yerushalayim e o Talmud Bavili. Então é isso. Continuaremos o estudo introdutório ainda do Talmud na próxima aula. Shalom, Ele Hitraot, até logo.